Beleza, bom dia de novo, agora que está gravando. Então, hoje a gente finaliza o nosso conteúdo, de fato, e aí a nossa última aula faz aquela padrão lá, uma síntese, né, uma retomada de todos os temas em conjunto e tentando articular esses temas, né, num único pacote. E aí, essa aula, né, que eu estou devendo para vocês do dia da vacina. Eu gravo para vocês. Hoje tem que gravar, né? Hoje. Tem que gravar hoje, né? Não tem outra saída, né? Porque tá terminando o módulo e a gente não pode deixar passar isso. E eu coloco para vocês lá no Google Classroom, tá? Mas vai ser né, aquela aula de síntese mesmo, tá? Não se preocupem tanto com essa aula. Ai, ai. Então, bom dia, Diego, também, que chegou agora aí. Bom dia, Hoje, professor. Bom, bom, tudo tranquilo, senhor. bom também. A gente vai falar um pouco agora sobre o imaginário grego e a gente vai se aproximando bastante e aí já para o nosso próximo, né, próximo módulo a gente vai falar sobre, né, o Roma, Itália e tal e né, pelo menos no que eu tinha planejado, né, em relação à questão né, de construção da disciplina assim, né, desse grande livro contado, né, tá indo pelo menos no cronograma que eu imaginava, né? Se está sendo legal ou não, aí é outra história, né? Mas eu estou tentando dar o meu máximo. Muito bem. Então a gente começa hoje falando sobre o imaginário grego. E dentro desse imaginário grego a gente tem, assim, né, uns 15 semestres para falar sobre ele, né? Então é muito material. E eu tentei simplificar assim, ao máximo possível para a gente ter, né, a essência da coisa, né? Venho falando bastante para vocês, né? Acho que talvez desde o primeiro módulo sobre a Odisseia, né? Nessa grande viagem, nessa grande epopeia, né? Que narrava a história de Ulisses. E também comentei um pouco sobre Ilíada, né? Também uma sequência de poemas, né? Que também tratam né, com essa questão de jornada, de transformação, né? De uma pessoa né, claro que dentro do mito, né, em um herói. Mas no sentido de transformar a mesma pessoa, né? Da pessoa ir para uma viagem e voltar transformado, voltar diferente, né? Que é um dos grandes slogans do turismo, né? Turismo é a única, talvez uma das únicas atividades, né, que a gente gasta para fazer ela, mas a gente volta mais rico, né? A gente volta, de fato, a gente volta diferente de viagem, né? A gente volta com outras percepções, com outros, geralmente, né, com outros valores, né? A gente tende a ter essa mudança comportamental na gente. E aí, se for levar isso né, numa raiz romântica ao extremo, assim, você vai, né, colocar, né, o paradigma do turismo enquanto né, um mecanismo de indução de paz mundial, que para mim né, aí já extrapola muito o limite da coisa. Mas, né, nessa construção que vem né, essa máxima, né, de que você vai lá, né, para o mundo árabe, você vai lá para o mundo, sei lá, hindu, para o mundo budista, e você, né, por mais que você não siga, né, essas doutrinas, você acaba, né, entendendo elas e respeitando elas, né, minimamente você deixa de ter alguns preconceitos, o que é fantástico. Eu costumo comentar bastante, né? Tem uma aula específica que eu falo um pouco mais sobre isso, e eu comento assim que sobre, né, atentados terroristas, por exemplo, né? E o problema da gente generalizar a coisa, né? Eu tenho 35 anos e assim os ataques terroristas que mais tocaram, assim, que mais mexeram comigo e no meu imaginário, né, foram provocados por muçulmanos. Todos eles, todos, né, sem exceção. Mas eu não posso generalizar isso, né? Dizer que todo muçulmano é terrorista, porque é uma grande mentira, né? É uma parcela ínfima, uma parcela quase que inexistente, né? Muito pouco. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas, né? Então, teoricamente, né, a gente, né, visitando esses lugares, a gente entendendo o porquê né, dessas coisas, né? O porquê que a vaca é sagrada lá na Índia, né? Né, por que eles têm que rezar lá 5 vezes em direção à América, né? Por que as mulheres usam burro? Mas a entender essas coisas, a gente passa minimamente a respeitar, né? E aí teria essa construção, né, hiper romantizada da paz mundial, que, né? Enfim, só para vocês entenderem a construção da coisa. Ah,
Vamos pensar que a consciência filosófica, né, que a gente pensa, né, em relação à filosofia, ela nasce a partir de mitos, né? Então, se for, né, imaginar, né, numa época que não tinha, né, a ciência tão avançada assim, você começa a imaginar coisas, né? Por que a Terra é Terra, né? Por que tem um Sol que está parado lá e a gente, né, está circulando ele? Ou ao contrário, né? Um Sol está circulando, nós estamos parados e o Sol está circulando, né? Na primeira premissa, né, da observação, que o Sol está se movendo e não a Terra. Então, começa a ter alguns mitos, né? Você não consegue explicar isso muito bem, né? Um Sol que acorda e dorme, né? Um negócio meio estranho, deve ser algo de Deus, né? Sei lá, alguma coisa similar a isso. Né? E aí você tem o contraposto da luz e da escuridão, o yin e yang, o bem e o mal, né? Você começa a ter essas correntes filosóficas nascendo de mitos, né? Então, por que o céu está lá em cima, né? Aí você tem o mito lá de Terra e Cronos, né? Que Cronos estaria, né, cobrindo Gaia, né? Que Gaia seria a Terra, né? E o cobrindo nesse sentido não é exatamente como um cobertor, né? É mais ou menos um termo, né, não sei se é agronomia, da veterinária, que é no sentido de copular, né? No sentido de estar fazendo sexo o tempo todo, né? Então, estaria cobrindo Gaia o tempo todo ali, né? Estaria, né, tendo filhos dentro dela, assim, que não conseguiam sair dentro dela mesmo, e aí um desses filhos, né, acaba, né, separando, né, acaba cortando, né, o membro lá, né, de Cronos e com a dor, né, com aquela dor, né, agonizante, né, se separa, né, e aí você tem o céu em cima e a terra embaixo, né, você tem, né, essa percepção, e aí com isso nasce o tempo, né, fantástica, né, são algumas, né, dessas histórias mitológicas que a gente começa a construir, né, um paradigma de filosofia, de pensar as coisas, né. E muito desse berço, né, eles vêm dos mitos gregos, né? Já falei bastante para vocês sobre Odisseia, sobre Ilíada, né? Então, no espaço, nesse tempo mítico, né, desses deuses imaginários, desses heróis, né, desses titãs, né, desses caras gigantescos, né, surgem histórias, né, que essas histórias lentamente elas vão se separando da mitologia, né, acabam sendo, né, conhecidas, contadas e recontadas, né, de diversas outras formas, né, que nos ajudam a entender algumas coisas, né, inclusive a nossa cultura pop, né, vem muito dessas histórias, né, desses elementos que vêm narrados para nós desde desses mitos gregos. Tem uma leve citação aqui, né? Quando o Pitágoras desembarcou na Itália, né? A Itália vai ser o nosso grande tema do nosso próximo tópico, né? Os cidadãos compreenderam que tinha diante de si um homem que viajou muito, né? O que significa isso, né? O que nós podemos, né, extrair disso, né? Transbordar o que está colocado aí. Essa ideia de experiência a partir de viagens, né? Então, vai ser comum quando vocês começarem a fazer estágio, começarem a entrar no mercado de trabalho, vocês se depararem com algumas situações e vai aparecer uma pessoa lá que vai te dar uma solução, assim, tipo, o que a gente faz aqui? A pessoa, dá para fazer nesse caminho. Parece uma solução, assim, genial, né? Pô, o cara tirou daquilo, ou a menina, né? Tirou daquilo, assim, tirou do zero aquilo, né? E propôs uma solução, essa pessoa é fantástica, né? Mas muitas vezes não acontece exatamente isso, né? Muitas vezes essa pessoa ela já passou por uma situação similar, ela já leu isso em algum lugar, já relataram algo similar para ela, ela conseguiu absorver isso e conseguiu, né, aprimorar, adaptar a situação que vocês estão vivendo no momento e ela propõe uma solução similar. Né? O fato é que é um pouco incomum, né, da gente tirar isso do zero, né? A gente pegar uma folha em branco e criar alguma coisa, né? E a gente tem, né, a percepção que Einstein, por exemplo, ele abria lá um bloco de notas dele lá no não computador dele e as coisas iam surgindo assim, né? Tipo, nossa, o cara assim, né, meio que né, o que os médiums fazem lá, né? As coisas não um espírito editando as coisas para ele.
E o processo criativo, né, do Einstein também não era assim, né? Tem vários relatos, vários documentos que mostram assim, que ele sofria muito para chegar nos resultados que ele chegava, né? Então é um processo doloroso, um processo complexo, né? E a partir dessas experiências que você vai acumulando, aí sim, as coisas vão ficando mais fáceis, lógico, né? Você vai, né, assimilando coisas, né? Você vai percebendo isso. Então, esse contato com outras coisas vai te enriquecer, né? E aí faz um pouco mais de sentido, né, essa citação, né? Tem um professor que eu, né, na verdade é ex-professor, né? Eu gosto muito, que é o professor Clóvis de Barros Filho, né, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, né, já aposentado, e ele tem vários vídeos né, no YouTube dele, né? Ele é uma celebridade pop, né? Tipo o Leandro Carnal, assim. E ele comenta um pouco, assim, né, sobre a dificuldade que nós temos em aplicar coisas, né? E aí ele tem uma passagem bem marcante, assim, que viralizou, assim, que ele comenta, né, que um cara lá no século V antes de Cristo, ele criou algo, né? Ele inventou a fórmula lá que a soma dos quadrados dos catetos é igual, né, a quadrado da porra lá da hipotenusa, não sei o que. Ele criou tudo isso, né? Ele sofreu para chegar nisso, ele se arrebentou para chegar nessa fórmula, né? E essa fórmula chega até nós para a gente só aplicar ela, né? E a gente erra a porra da fórmula, né? Tipo, caralho, né? A gente não tem capacidade de aplicar o negócio, né? Então ele, né, é uma passagem que ele está meio revoltado lá com seus alunos, ele faz esse comentário. É, e isso, né, funciona muito bem para nós, né? A gente não tem muita coisa a gente não precisa criar mais, né? As nossas experiências acumuladas, elas, né, nos permitem que a gente encontre soluções com mais facilidade do que no passado, né? Agora, se for pensar lá em como, sei lá, né, em como sobreviver lá em Plutão, aí talvez seja um pouco mais complexa a coisa, né? Mas ainda assim a gente já tem uma base, a gente tem uma noção mínima de como a gente faz para, né, eventualmente, né, se precisássemos, né, sobreviver, né? Impossível, né? Mas a gente tentaria, né, sobreviver, né? Só que essa citação aqui, né, de Pitágoras, né, desembarcando na Itália e tudo mais, nos dá uma falsa impressão de que os gregos viajavam, sim, loucamente, né? Quase tudo que a gente fala, né, sobre construção, né, de ciência, de conhecimento, a gente se refere bastante, né, a Grécia e Roma, né? Tem isso como paradigmas bem importantes para nós. Só que essas viagens concretas mesmo, né, não só nessa viagem mental, essa viagem filosófica, dentro desse mundo grego, elas eram extremamente raras, né? As pessoas não viajavam assim, né, loucamente, como a gente imagina hoje, né? Quem poderia viajar, né, na Grécia Antiga, né? Homens livres, né? Então, seriam pessoas ricas, basicamente, né? E muitas vezes esses homens livres eles viajavam sem ter vontade de viajar, porque viajar não era gostoso, né? Não é o paradigma de viagem que a gente tem hoje, né? Viajar é passar aperto, é passar apuro, é correr realmente risco de vida, né? Então, era extremamente complexo viajar, né? Então, por isso, principalmente os filósofos, eles não viajavam, né? Eles ficavam lá nas suas academias, nas suas escolas, né? E ficavam, né, filosofando, ficavam imaginando, pensando, enquanto esses grandes deslocamentos, eles aconteciam mais por militares, né? Então, conquistar terras, né? Brigar e fazer guerra e tudo mais, esses militares viajavam, né? Entravam em batalha, e quando eles retornavam, né, geralmente eles traziam muito espólios dessa guerra, né? Eles traziam coisas, né? Eles saqueavam no lugar que eles estavam e traziam para essas escolas filosóficas. E aí esses caras ficavam, né, pensando coisas, né? E ficavam, né, adquirindo conhecimento, né? Ficavam fazendo o que nós chamamos hoje de engenharia reversa, né? Começar a entender aquelas coisas, né? E aí isso nos ajuda bastante a entender o porquê que eles evoluíram tão rápido, né? Por que a Grécia é considerada esse berço do conhecimento, né? Por causa disso, né? Tinham pensadores ali dentro, né, que ficavam, né, imaginando coisas, né? Ficavam assimilando, né, processos e criando, né, várias coisas, né? Dedicados a isso, né? Pessoas, a sua vida, né? Dedicados à ciência, ao conhecimento, né? E ainda acumulando nessas
as chamadas tecnologias, né, os utensílios, as coisas que as pessoas, né, que os militares traziam até eles, né? Então isso ajuda a gente a compreender um pouco mais, né? Não sai do zero, né? Eles estão o tempo todo trabalhando. À esquerda tem a figura de Aristóteles, né? Aristóteles, ele foi, né, o que é relatado, né, ele foi o educador desse cara da direita, que é o famoso Alexandre o Grande, né? E Aristóteles foi um dos principais, né, beneficiados, né, dessas incursões militares, né, em que o exército, né, de Alexandre traziam para ele, né, para os seus discípulos, né? O que vinha nisso? Vinham manuscritos, vinham leis, vinham papiros, plantas que eles não conheciam, artefatos, enfim, tudo que eles conseguissem carregar, né, que fosse diferente, que fosse incomum, eles traziam, né, para melhorar a sua cultura, né? E aí entregavam, né, nessas escolas e eles ficavam estudando, pesquisando esses itens, para compreender o mundo, né, com uma forma mais ampla. Aí faz sentido a gente entender o porquê da Grécia estar à frente, né? A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, né, estava, né, a Macedônia, né, ela recebia cópias de todos os exemplares, né, de livros, documentos que chegassem até ali, elas recebiam uma cópia disso, né? Seria um Wikipedia, assim, um Wikipédia, né, de tudo que chegava ali na região, eles, né, faziam uma cópia desse documento e ficava com eles, né? A gente tem algo, né, nem um pouco similar com isso, né? Mas, por exemplo, hoje no Brasil, qualquer livro que a gente publica no Brasil hoje, uma cópia tem que ir para a Biblioteca Nacional. Tem que ir, obrigatoriamente. Então, o dia que se publicar o livro, seja de qual for, pode ser uma história de crianças lá, tudo mais, e vai ter uma cópia na Biblioteca Nacional, né, no sentido de registrar a nossa história. Diego comentou que nós perdemos 1000 anos de desenvolvimento após a Biblioteca de Alexandria ter sido queimada. Pois é. A ciência, né, ela sofre de tempos em tempos, né? E a gente começa a compreender o mundo, né, com fatos mesmo, né, com observação constante de fatos, né, com uma metodologia aplicada nisso, a gente começa a se separar bastante, né, dessas ideias de Deus e tudo mais, e isso invariavelmente incomoda, né, algumas pessoas. Né? A gente está dentro da academia, né, a gente está dentro de uma universidade, então, né, eu entendo que eu não aqui dentro tenho que seguir o discurso científico, né? E aí tem, né, vários relatos, né, que mandaram tocar fogo, né, na Biblioteca de Alexandria e nós perdemos muito conhecimento, né? De fato, ela não existe mais, né? Isso foi perdido, né? E certamente, né, com todo esse conhecimento acumulado ali, né, e desaparecendo de uma hora para outra, a gente regride, né, de fato, né? Muito triste, né? Muito triste. Tem alguns jogos, né, que relatam, para quem tiver com, né, assim, curiosidade de saber como que era, né, a Biblioteca de Alexandria, né, tem um Assassin's Creed que você pode entrar dentro da biblioteca, né. Não é algo assim, né, do tamanho, né, do World Trade Center, assim, não é algo muito grande, né, mas, né, para sua época, sim, é muito grande. O que mais me chama a atenção, assim, na biblioteca é as formas das prateleiras, né, elas eram no formato de X, assim, tipo, eu acho lindo, assim, lindo, né, de acordo com registros arqueológicos e tudo mais, é bem, bem legal, assim, bem da hora mesmo. Seguindo nosso caminho aqui, né, essas duas figuras vocês conhecem, impossível não conhecer, né, Aristóteles e Alexandre o Grande. Tem né, essa obra, né, de Gore Vidal, né, Gore Vidal, eu não sei como que é o título dele, né, original, não sei, mas ele vai relatar, né, tá aí, né, uma visão, né, da história da humanidade antes de Cristo e tudo mais. Ele vai relatar um dos antigos viajantes, né, desses caras raríssimos que viajavam o mundo, foi Ciro de Epístama. Né? Quem foi Ciro de Epístama? Ele foi neto de Zoroastra. Se vocês lembrarem um pouco da nossa primeira aula, eu falei sobre Zoroastra, né, o cara que fundou o zoroastrismo. E esse cara é relatado num livro de Nietzsche, né? Assim falava Zaratustra, né? Que eu falei para vocês não lerem esse livro. Se forem ler Nietzsche, não comecem por esse livro, pelo menos esse livro é um inferno de difícil. Na verdade, Nietzsche é um inferno de ler, né? É dificílimo de ler, mas não comece por esse livro, né? Mas é um dos livros mais populares dele, não sei porquê. Geralmente ele está
ele está vinculado assim aos top sellers, né? Os top 10 dele, os mais vendidos. Não sei explicar o porquê disso. Acho que as pessoas compram sem saber o que é, na verdade, para ser bem sincero. Né? O Zoroaster é aquele maluco lá, para quem não se lembra, que ficou lá um tempão na montanha lá. Eu não lembro se ele fala que são 10 anos, mas enfim, é só para dar uma dimensão, que ficou um tempão na montanha lá meditando e pensando, né, e filosofando na vida. E aí depois ele desce e começa, né, a pregar a sua palavra, né, a dispersar a sua palavra lá do zoroastrismo, né. Ciro, né, que seria um neto desse cara, né, ele foi exilado do Império Persa, né, só que ele era um diplomata, né, então por isso ele podia viajar, né. Então ele viaja pela Índia, pela China, pela Grécia, que nós conhecemos isso, né, como China, né, Grécia, né, Índia e tudo mais hoje. E ele, né, nesse romance, né, nessa história aí, ele conhece Buda, né, ele conhece Confúcio, né, do confucionismo lá, conhece Sócrates, né, ele vai nesses expoentes, né, e imagina, né, a grande carga, né, de conhecimento, até a carga espiritual, né, de uma pessoa que teve contato com todos esses líderes, né. E aí esse texto ele narra essa viagem dele por esse mundo antigo, né? No momento em que alguns pensadores começam a criar suas doutrinas, o que é fantástico, né? Hoje a gente tem uma discussão bem grande, né? Se tipo, Platão de fato era uma pessoa ou era só uma escola, né? Escola platônica, né? Por exemplo, né? De repente, daqui 1 milhão de anos a gente vai ter a escola UEPGística, né? Então, o EPG não é uma pessoa, né? É uma escola, né? Algo similar a isso, né? Um exemplo bem bosta que eu acabei de dar. Mas enquanto esses pensadores estavam criando essas doutrinas, né, formando discípulos, né, formando essas escolas de pensamento, esse cara estava passeando, né, entre esses grupos, né. Então, incrível, né? Imagina a gente pudesse inventar uma máquina do tempo hoje e voltar em qualquer período da história, né? A gente seria maravilhoso, né? A gente conseguir ter contato com essas coisas. Eu adoraria conhecer lá Sócrates, conhecer essas loucuras, né? Imagina a gente voltar lá na Ágora ateniense lá, né? Voltar lá para aquela grande praça lá onde as coisas eram debatidas, né? E aí a população votava, né? O que queria, né? Entre uma coisa e outra. Deveria ser uma coisa maravilhosa, né? Ver os sofistas trabalhando, né? Os sofistas, né? Uma outra escola aí desse pensamento, né? Mas a gente conhece bastante os chamados sofistas, são aqueles caras que ajudavam, né? Ajudavam os filhos lá dos playboy lá, os ricos, filhos dos ricos lá, a fazerem seus discursos na Ágora ateniense. Né? Então, os playboy lá não sabiam, né? Não tinham a dádiva da palavra, né? Não era os Lula da vida, né, que tem o dom da palavra mesmo, né, que é a pessoa que te encanta, né, com seu discurso, e os sofistas ajudavam, né, esses caras, né, tipo, a construir um discurso, né, de tal forma que as suas ideias, né, né, os seus desejos, né, postos em votação na Ágora, que eles fossem, né, aceitos, né, que fossem votados como algo positivo. Então, ver toda essa efervescência deveria ser a coisa mais linda do mundo, né? Então, se tivesse uma máquina do tempo, seria alguns lugares aqui, seria muito legal, muito interessante a gente presenciar, né? Conseguir enxergar isso de fato, né? Ainda muito comum até hoje, né? O Diego deve estar falando do discurso dos sofistas ainda, de as pessoas construírem textos e discursos para os outros lerem, né? Parece que algumas semanas atrás, aí, inclusive, um ex-presidente ajudou, né? O atual presidente escreveu uma carta bem bosta, né? Que o cara não teve capacidade de escrever. Vocês gostam do Bolsonaro? Desculpa. Um outro documento legal aqui, né? É esse Descriptio Graecia, né? Então, aquele o documento, né, anterior que relatava, né, de novo, né, essa parte mística aí, né, de você visitar todos esses caras. E esse documento especificamente, né, que tá uma foto aí bem, né, apodrecida, né, que não é a edição original, mas é uma edição, né, mega antiga, ele pode ser considerado como o primeiro guia. Olha que legal, né? A gente pode considerar ele como o primeiro guia, né, que destacavam atrações turísticas, de fato, né? Legal demais.
né, vocês estão numa fase em que os guias impressos, principalmente, eles não têm tanta importância mais, assim, eles não, né, caíram por terra, né? Ficou só aquelas pessoas mais saudosistas que utilizam, né? Mas há cerca de uma década e meia atrás aí, esses guias tinham um papel fundamental, né, entre mostrar o que deve e o que não deve ser visitado em um lugar. Né? Eles tinham um poder né, de direcionamento de fluxo turístico incrível. Talvez aqui para nossa, né, para nossa realidade, um dos mais famosos tenha sido o Guia Quatro Rodas, né, em que ele fazia, né, uma descrição rápida de quase que todas as cidades, né, do Brasil e dizia assim, ó, Ponta Grossa, Vila Velha, e acabou, por exemplo, né? Então, se estava perto aqui, o que vale a pena é isso aqui, né? Você ignorava todo o resto, né? Então, olha o poder disso, né? Olha o poder né, de um documento, né, que descrevia isso, né? Ele era tão preciso que Schirman descobriu as ruínas de Micenas por ele. Olha, não sabia dessa informação. Não sabia mesmo, Diego. Valeu mesmo, cara. Olha que legal. Fantástico, né? Fantástico, né? Inclusive, se alguém for dessa velha escola aí, né, um tema para um TCC é muito legal, né? Analisar guias, assim, tal, né? Pegar esses guias mais expoentes, assim. Ainda hoje, assim, né, talvez, né, se for destacar um guia hoje, na atualidade, assim, né, que ainda tem um poder muito forte, né, de falar algo, é o famoso guia Michelin, né, que trabalha com restaurantes, né, restaurantes mais conceituados, assim, né, ele ainda é muito, muito bem quisto, assim, nessa onda, né. Mas o guia quatro rodas, na verdade, nem sei se sai ainda, né, para ser bem sincero, mas seria legal, né, um trabalho de um resgate, né, de uma análise sobre isso. Então, esse guia ele foi escrito por Pausanias, né, da Lídia, né, a Lídia seria a atual Turquia, né, e a Lídia também está presente lá naqueles, né, tá presente lá na Ilíada, está presente na Odisseia, né, por volta do ano 150, né, então esse documento ele foi redescoberto na Idade Média, e aí o Diego destacou para nós a história, que eu não sabia, eu tenho que dar uma pesquisada maior sobre isso, que legal, obrigado por somarem a aula. Alguns outros documentos que são mais comuns no universo de vocês, né? A gente vai trabalhar sobre a ideia dos viajantes bíblicos, né? Vamos pensar que se a Grécia, né, esse universo, né, nos presenteou com a Odisseia, né? Veio falando para vocês desde sempre, né? Vai chegar uma hora que vocês vão acabar lendo essa Odisseia, tanto que eu tô falando. O mundo judaico ele nos deu o Gênesis, fantástico também, outra obra incrível, né? Ele tá né, ainda na imagem aí como o primeiro livro de Moisés, né? Chamado Gênesis. Talvez, né, a Odisseia e o Gênesis tenham sido as duas obras, né? Os dois livros, né? Que mais inspiraram, né? Artistas, né? Enfim, nossa mundo pop aí, né? Então eles são relatos incríveis, são relatos muito legais mesmo, né? Se caso alguém não saiba, né, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né, ele faz parte do chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, né, tá junto com... eu sou ruim de religião, né, mas ele tá junto com Êxodo, Levítico, Números, foi 3 já, Gênesis é o quarto, e tem mais um livro aí, que é desse Pentateuco, são 5 livros, Deuteronômio, algo similar a isso, não vou lembrar, né? E esses 5 principais livros, ele está na Bíblia, ele também está na Torá, né? Que é abre aspas, Bíblia hebraica, onde que esse conjunto de 5 obras, eles narram, né, todo o processo de criação, né, do que a gente chama hoje de mundo, né, no famoso 7 dias lá, né, a gente vai construindo, né, a gente não, né, onde que um Deus, né, vai construindo tudo isso, o dia, a noite, as árvores, os animais, isso aqui, depois constrói, né, um homem, de um pedaço do homem cria-se a mulher, né, toda aquela história que você já conhece, né, o contraposto bem e o mal, né, a história de Adão e Eva, né, a metáfora de uma serpente que fala, né, e traz conhecimento, não sei o quê, enfim, né, a gente tem toda essa construção também, né. E a Bíblia também mostra isso para nós, né? Eu falei para vocês, né, algumas aulas atrás aí, né, sobre, né, o primeiro livro de Moisés, né? Moisés, o famoso cara lá que abriu um mar, né? E aí, que para mim não bate, né, as informações lá, eu comentei, né, que o Alto Egito, o Baixo Egito, não tinha nenhum mar vermelho naquela região, enfim, né? Mas são várias metáforas, né? Assim como dizer que, né, a
pessoa ficou 40 anos vagando pelo deserto, né? Que seria uma ideia assim de que ficou tempo pra caralho, não necessariamente 40 anos, né? Mais ou menos nessa percepção de metáforas, né? É... Dentro desses viajantes bíblicos, né, tem mais uma citação aqui, né? Ulisses, que é o cara da Odisseia, né, está muito próximo de Abraão. Né? Os dois viajantes caminhavam dia após dia em companhia do imprevisto e eles não sabiam exatamente onde que estava o fim do caminho, onde que eles iam chegar, né? Eles estavam vagando. Né? A única certeza de que a viagem deveria continuar e a salvação estava na própria viagem. Né? Se a gente for pensar nessa ideia da salvação que está na própria viagem, que vai ter um segmento, né, não nesse sentido, né, de salvação de alma e tudo mais, né? A gente vai ter um segmento hoje que vai numa perspectiva muito similar a isso, né, que é o overlanding, né, o turismo overlanding. Né? Para traduzir o pé da letra, assim, é o turismo sobre terra, né? Os adeptos do overlanding, né, tem um trabalho incrível que o André fez lá no Unicentro, que ele relata bastante dos viajantes, ele entrevista uma pancada de gente, em que as pessoas adeptas do overland, né, geralmente, né, entram num carro e saem viajar de carro, usualmente, eles não estão muito preocupados com o destino que eles vão chegar. Né? Então, eles não estão preocupados em sair de Ponta Grossa e chegar até, sei lá onde, Manaus. O objetivo deles não é Manaus, o objetivo deles é a viagem até Manaus, né, o caminho. Né? Então, é mais ou menos isso que você consegue aproximar isso hoje, né? Numa perspectiva um pouco mais próxima dessa ideia de viajante bíblico que está na citação, seriam os caminhos de peregrinação, né? O caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, parece que tem uma vertente bem grande agora de algumas peregrinações até Aparecida do Norte aqui no Brasil, né? Então, saindo de vários pontos, né? Que a pessoa vai caminhando, né? E esse caminho a pessoa, né, vai ter tempo de refletir, logicamente. Imagina sair de Porto Alegre até Aparecida do Norte, você vai ficar um tempão refletindo, né? E esse caminho, né, isso vai fazer com que você evolua, né? Não é necessariamente chegar lá numa igreja e fazer suas orações, né? Mas é o caminho que vai te fortalecendo, né? Aí cita Abraão, né? Abraão é uma estrela, né? Uma estrelinha, né? Ele é citado nas três religiões monoteístas principais, né? Mas ao contrário de Jacó e Davi, né, ele sai em sua jornada quando ele já era bem idoso. Né? Ele é relatado que ele sai em sua jornada quando ele tinha 75 anos. O que, de novo, não faz sentido, né? Porque as pessoas não viviam tanto tempo nessa época. Né? A média de idade aqui era, sei lá, 30, 35 anos, a média de idade. Hoje que a gente vive perto dessa idade, né? De 70, 80 anos, né? Moisés, lá, o cara lá do mar, ele sai, né, na sua jornada aos 80 anos. Né? Tanto que é relatado que ele não chega, né, na Terra Prometida. Né? Ele morre no meio do caminho. De novo, não devem ser reais essas idades. Né? Deve ser só algumas alegorias aí. Imagina ficar 40 anos no deserto, né, de uma média expectativa de vida de 30. Né? Não dá. Nessa ideia de idade a gente está há muito tempo. Né? Outro... Né, viajante desses mitos mais bíblicos, aí, né, eu vou tratar com um mito aqui, vocês estão entendendo, né? Foi José, né, mas não o José de Jesus Cristo, né, ou um outro José. Esse outro José, né, ele está relatado nessas obras de Thomas Mann. Eu não consegui encontrar uma foto que trouxesse todos os livros dele. Na verdade, são 4 livros, não são 3, tá? Que são essa narrativa do José e seus irmãos, né? José é o filho mais novo de Jacó, né? Ele é obrigado a ir para o Egito, né? Enfim, acontece várias coisas, mas ele é obrigado a ir para o Egito. E esse José, que não é o José de Nazaré, que é o pai de Jesus, né? Acaba sendo visto como uma espécie de Nostradamus, assim, né? Ele conhece lá o faraó, né? Do local que ele tá visitando, e o faraó relata para ele que ele teve um sonho meio estranho, né? Um sonho em que ele via 7 vacas gordas, 7 vacas magras saindo do Vale do Nilo, e as magras comiam as vacas gordas. Ele estava meio pirado com isso, e José interpreta esse sonho, né, do faraó, dizendo que o que ele tinha profetizado algo, né? Que ele saberia que existiriam 7 anos de bonança e 7 anos, né, de miséria total. Né? E vem mais uma expectativa do número 7 aí, né? 7 pecados capitais, né? 7 signos das quantas, 7 casas do sei lá do que, do zodíaco. Eu não tenho a menor ideia, né? Mas tem um monte de lenda em relação ao 7, né? E aí o José faz essa interpretação do sonho, e José é alçado assim como, né, como o cara mais importante, né, da região, abaixo somente do faraó, né?
Seria mais ou menos assim, ele é chamado de tipo, uma espécie de ministro, né? Ele é um mandatário, né? Algo assim, né? Seria mais ou menos a mão do rei lá em Game of Thrones, para quem assistiu. Né? Tá abaixo do rei, simplesmente. Esses livros, eles antecedem Cristo, né? E eles reinterpretam parte do Gênesis, né? Aí o Gênesis, né, servindo como gancho para outras coisas, com várias outras influências que o Man teve, por estar vivendo também no período de transição, né, para a Alemanha que chegaria, né, a Alemanha nazista. Né? Então ele tem várias referências, tem umas referências a Freud. É um livro muito legal, né? É uma sequência de livros, né? Muito legal. Então fica mais uma sugestão das inúmeras que eu passei para vocês já sobre a ampliação desse debate. Essa ideia, né, de 7 anos de bonança, 7 anos de fome, de escassez, a gente pode traçar um segundo paralelo que não tem nada a ver com a ideia temporal aqui, porque isso vai mudar em cerca de 7 séculos entre uma história e outra, né? Mas Jane McGonigal, né, ela trabalha para nós a ideia de que um dos primeiros jogos inventados, né, na humanidade é detalhado, né, num relato de Heródoto. Né? Heródoto, a gente teve aula de patrimônio, né? A primeira citação que eu faço da aula é sobre Heródoto, né? Que eu falo sobre a Lídia e tudo mais. E eu mostro para vocês aquelas árvores lá que parecem aquelas árvores do Canadá lá, né? Então, esse é o cara, né? E ela comenta, né, que Heródoto, né, tem uma narrativa em que ele fala que existe um período de escassez, né, de alimentos no período, né, nesse reino da Lídia, né, que esse seria no século 7 a.C., mais ou menos, então por isso dá mais ou menos 700 anos de diferença da primeira história para outra, em que não tinha comida, né, e eles tinham que inventar alguma coisa, né, e aí o rei de Lídia, ele pede para que seja criado um jogo, né, jogo de dados, digamos assim. E aí, o que ele propõe para a sua população? Né? Que um dia, né, eles jogam e outro dia eles comem. Né? E enquanto isso, né, alguns desbravadores saem, né, para procurar, né, terras mais férteis e tudo mais. Né? De novo, né, período de abundância e escassez. Né? Aqui é um paralelo maluco, insano que eu estou fazendo aqui. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Mas dá para a gente começar a entender isso também, né? Que né, a ideia, né, da gente ter o jogo como um sentido de você driblar, né, a escassez da fome, de você estar tão absorto numa outra atividade que você tenta dar uma enganada na fome, né? A gente geralmente, quase que todos nós já tivemos situações similares a essa, né? Sei lá, num voo longo, num local que a gente não pode sair, a gente tá morrendo de fome, a gente dá uma enganada na fome lá, né? Algumas vezes já estou naqueles eventos que não acabam nunca, eu tomo tipo um balde de água porque eu estou morrendo de fome e a água dá uma enganada na fome. Tipo isso, né? Então, essa ideia de escassez e bonança, ela vem sendo relatada também em várias outras obras, né? Assim como dilúvio, assim como, né, êxodo, assim como extinção, né? Essas coisas assim que são relatadas em várias obras, né? Tirando a parte da extinção, né, de fato real, né? Claro que isso pode ser, né, um aforismo, né, pode ser uma grande mentira, né, de Heródoto, né, só uma ideia aqui para a gente repensar, né, mas de aforismo a gente está cheio, né, tem uma serpente que fala, né, então, né, por que não também, né? Aí, como eu não podia deixar de falar para vocês, né, Jesus, esse de Nazaré, de fato, né, foi também um outro grande viajante, né, então, desde o seu nascimento, né, então ele nasce, os seus pais têm que fugir de Herodes, né? Que Herodes tem uma profecia lá de que nasceria um novo rei que substituiria ele, né? Ele manda matar todas as crianças, né? Abaixo de 3 anos, eu acho, não sei direito a história. E aí seus pais fogem, né? Para o Egito, né? A gente chama de Egito hoje. Depois ele peregrina, né, entre Nazaré, Belém, que foi o lugar que ele nasceu, Jerusalém, propriamente dito, né? E Jesus a gente pode fazer um contraposto bem legal em relação a uma teologia do caminho mesmo, né? Isso essa mesma ideia de caminho, de crescimento mesmo, né, em relação à nossa vida, está presente em diversas religiões, né? A gente tem isso como um paradigma de vida, né? Que a gente tem que melhorar o tempo todo, que a gente tem que fazer caridade, né? Que a gente tem que se importar com os nossos semelhantes, né?
né? O que a gente vai fazer durante esse caminho vai nos habilitar para uma passagem, né? Um ticket de primeira classe ou de econômica, né? Para um outro lugar, né? Então, essa é a grande sacada, né? Da coisa aí, né? Do mundo religioso, né? Saindo, né? Eu tenho um pouco de neura em relação a ficar falando de uma religião só, né? Ainda mais o cristianismo, que é o disparado mais comum aqui no nosso país, né? Então eu trago algumas outras ideias, né? Para os chineses, que eles seguem bastante o que eles chamam de Tao, o que nós chamamos, né, de taoísmo, né? Tao, né, significa caminho, Tao, né, Tao, caminho, né? A religião disso, né, o taoísmo. Eu não conheço nada do budismo, quase nada, né? Mas o budismo parece que, né, é como se fosse também uma linha, né, que você tem que seguir, né? E quanto mais centrado nessa linha, melhor, né, teu crescimento espiritual, tudo mais, né? O caminho do óculo, uma coisa, algo similar a isso. Quem for budista aí, coloca aí para nós que me ajuda bastante. Na Índia, né, eles têm uma expressão chamada de, eu não sei se fala marga, né, que é o caminho da cura, né? Por isso que a gente tem essa percepção de que a Índia é um país iluminado, um país, né, energeticamente carregado de coisas boas, né? E lá prevalece o que eles chamam de yoga, o que nós chamamos, né, de yoga marga, né, que seria a mescla entre o caminho espiritual, né, essa meditação para vocês, né, chegar nessas místicas, né? Então, essa metafísica, né? Metafísica são essas histórias narradas, né? Essas histórias, né, espirituais, né? Indicam que as religiões sempre nos indicam um caminho para purificação, né? Talvez o mais comum deles seja isso, né? Seja a questão de você ajudar seu semelhante, de você fazer caridade, de você, né, se doar pelo outro, né? Não necessariamente morrer no lugar do outro, mas você, né, dedicar um tempo, né, ao outro, né? De que você faça coisas boas, não coisas ruins, né? Esse caminho de moral, né? Bem mais moral do que ética, né? Nesse sentido, né? E que você entenda que você achou uma carteira cheia de dinheiro lá e esse dinheiro não é teu e você vai devolver, né? Só que isso é tão incomum que quando acontece algo similar a isso, as pessoas viram manchete de jornais, né? Então, mais ou menos nesse sentido, né? Que você tem que seguir um caminho, né? O que é teu, né? Você faz bem, a história do karma, né? Você faz coisas boas vêm até você fode com todo mundo, o mundo vai te fuder de volta. Então, essa é, né, a ideia, né, também, né, de um Deus meio maligno, assim, né, de que se você fizer tal coisa errada, Deus castiga, né, e aí né, direto, vai de encontro mesmo com a principal vertente de que Deus não é Deus mau, né? Deus é amor, é caridade, é compaixão, né? Então, pô, um Deus desse castiga, né? Pô, tem algo errado aí, né? Calma aí, né? Então, mas enfim, vocês estão entendendo, né? Que a gente precisa ter esses contrapontos, né, para as pessoas, né, talvez seguirem, né, um caminho melhor, né? E esse caminho, né, de purificação, de iluminação, né? Nos ajudam que a gente chegue, né, uma vida eterna, né, uma vida eterna boa, né? Porque uma vida eterna, né, num lugar ruim não serve para nada, né? A gente não quer, inclusive, essa vida eterna. Então, o que a gente consigo abstrair de tudo isso, né? De todo esse modo, né? A viagem, né, nessa perspectiva, é uma alegoria à nossa vida, né? A gente está o tempo todo viajando, né? Cada um encontra o seu próprio caminho, né? Talvez vocês encontrem o caminho de vocês no turismo, talvez não, né? E é perfeitamente ok, né, em relação a isso. Os gregos diriam, né? Tem uma expressão em relação a isso, né? Que cada um tem o seu lugar no mundo, né? Cada um é uma espécie de uma engrenagem que só vai funcionar perfeitamente se você se encontrar no mundo, né? Então, é tipo vocês me colocarem, por exemplo, lá no curso de engenharia civil, por exemplo, né? Eu vou ser um tijolo fora do lugar, né? Eu não vou ser feliz naquele espaço, né? Tipo vocês, né, me fazerem me tornar médico, por exemplo. Eu jamais vou ser feliz nesse universo na medicina, né? Jamais. Não, o meu lugar é em sala de aula, né? Ainda vocês não me viram em sala de aula, né? Mas é o lugar que eu me sinto mais feliz do mundo, assim, sabe? É o lugar que eu acordo às 6 horas da manhã, podre, né,
puto da cara, porque eu odeio acordar cedo, daí eu vou no banheiro, né, fico um pouquinho melhor, tomo um café, fico um pouquinho melhor, né, arrumo minhas coisas, fico um pouco mais animado, chego na universidade um pouco mais feliz, né, tô no departamento ali, tomo um café, fico um pouco mais melhor ainda, ótima expressão, né, um pouco mais melhor, e depois eu vou em sala de aula, eu chego em sala de aula e ali para mim é o ápice, ali é o momento de maior felicidade do mundo, né, é o lugar onde eu tenho 40 pessoas me olhando e vendo o quanto de besteira que eu falo, mas é o lugar que eu tô feliz, sabe? É o lugar que eu dou uns berros, vocês vão ver, que eu dou uns gritos, que eu falo uns palavrão, mas é da euforia de estar num lugar feliz, de estar num lugar que me faz bem. Né? Eu amo estar em sala de aula. Né? Nenhum outro lugar no mundo me deixa tão feliz quanto a sala de aula. Né? Então, os gregos diriam que eu encontrei o meu lugar. Né? Então, cada um vai encontrar o seu lugar. Né? Talvez não seja no turismo, né? Talvez seja no empreendedorismo. Né? Vocês percebem que a vibe de vocês não, né, é administrar e não promover o turismo. Tanto faz. Né? Não sei, mas vocês vão se encontrar no caminho. Né? Então, essa ideia de caminho, né, é uma é um valor inestimável para nós, né? Cada um vai se encontrar ao longo do tempo, né? E as religiões, né, que está vendo com a construção do viajante bíblico aqui agora, né, elas tentam nos colocar nesses caminhos, né, nesses caminhos bons, né? Você sabe que eu critico muito, né, o tempo todo, né, qualquer tipo de religião, mas eu entendo que elas têm um papel fundamental, assim, que se o mundo só não virou um mundo selvagem até hoje, assim, né, no sentido mais extremo de um sendo matando o outro loucamente, eu acredito muito que é em relação né, ao poder, à mística que as religiões colocaram até nós, né? Que elas mostraram para nós isso aqui, né? Pelo menos esse medo, né? De que se eu matar alguém, a tendência de eu ir para um chamado inferno é grande. Então, eu vou tentar seguir um caminho, né? Por mais que você não acredite, mas fique com o pé atrás, né? Aí, algumas pessoas vão transpor essa barreira, mas é incomum, né? É o valor negativo da coisa, né? Mas, enfim, cada um nasce para ser alguma coisa, né? Um parafuso nasceu para ser um parafuso, um professor nasceu para ser professor, um médico nasceu para ser médico e assim vai ser. Tanto é que a gente, né, principalmente se for utilizar a rede de saúde pública, né, do Brasil, a gente percebe que tem, né, bastante médico, bastante enfermeiro, bastante técnico, enfim, bastante profissional que está nesse mundo que está no lugar errado, né? Não é possível, né? Pelo mau humor, má vontade. Assim como vocês vão perceber que também tem professores que estão no lugar errado. Vocês vão perceber isso também, né? Ao longo do caminho de vocês. Vocês já não perceberam, né? No ensino médio e tudo mais. Ou jogar Minecraft. Não sei, agora me vi muito depois, Diego. Me perdi da referência. Não vou saber das besteiras que eu tô falando aqui. Mas se quiser complementar, eu agradeço. Não, fazia jogar Minecraft também, né? Outro faz... você falou, não tá no teu lugar sendo médico, ou não tá no teu lugar lá em engenharia civil. Eu não ia estar no meu lugar jogando Minecraft também, seria uma analogia bem chula, né? É tipo isso mesmo, né? Para quem não gosta de esporte, é fazer a pessoa jogar futebol. É isso aí, né? Esse é o elemento. Pessoal, de conteúdo, é isso, né? Acabamos. Né? De novo, né? Tentei trazer o máximo de referências possíveis para vocês, para não estar expandindo os horizontes. Talvez muita coisa que fique abstrata para vocês durante muito tempo. Né? Talvez daqui 10 anos vocês olhem para trás e não consigam entender algumas coisas que estão aqui dentro ainda. Né? Mas eu espero que para a vida de vocês, né? Essa disciplina, no caso, né? Ela comece a contribuir, assim, que você comece a entender outros valores, né? Outros conceitos de vida, né? É uma disciplina que não vai necessariamente ajudar a vida de vocês no mundo do turismo, né? Ela vai fazer refletir, né? É quase que uma disciplina filosófica, né? Eu abri essa disciplina falando para vocês que seria um grande livro de história contado da minha maneira, né? De uma maneira meio imbecil, assim, para tentar deixar um pouco mais animado para vocês. Né? Espero que as coisas estejam indo mais ou menos bem. Tá? Qualquer coisa, dá um grito para mim aí. Encerramos por hoje. Nosso próximo módulo, não sei quando que é, nós não temos datas ainda. E hoje eu gravo nossa aula que eu estou devendo para vocês do dia da vacina, mas é só uma síntese, só um retrospecto geral, tentando assimilar algumas outras coisas aí para vocês, beleza? Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, escrevam, digitem, falem qualquer coisa. Se não, né, encerramos por hoje e aí aguardamos nosso próximo calendário para voltar a nos ver, né? Quem sabe presencial, né? Vamos torcer para que sim. Beleza?
Ah, tô morrendo de calor mesmo. Então tá bom, então eu vou desligar aqui. Ah, para de gravar, né? Importante parar de gravar. Daqui a pouco